Amados, a paz do Senhor. Servos e servas do Altíssimo, a paz do Senhor. Os que podem, tomem o assento, por favor, queridos. Eu quero estar grato a Deus, grato à Majestade Eterna, por mais esta tão abençoada oportunidade que me é concedida, de voltar a essa tão abençoada vigília, para junto magnificarmos e exaltarmos o sempre eterno nome do Senhor. Eu trago uma saudação da vossa co-irmã, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que está aos nossos cuidados, ali na capital do estado da Bahia, onde moro, onde resido, e a igreja que aprove ao Todo-Poderoso nos dar a graça de estar pastoreando, manda uma saudação, e se a saudação da vossa co-irmã, que está na capital do estado da Bahia, na parte baixa da capital, porque Salvador é dividido em cidade alta e cidade baixa. Se a saudação da vossa co-irmã é bem-vinda, por favor, digam amém. Amém. Em abre o tempo, queridos, abramos as nossas Bíblias, por favor, no livro dos Salmos, Salmos de número 89. Enquanto você acha Salmos 89, mil louvores a Deus pela vida do santo missionário Ezequiel Pires, esse homem que nós aprendemos a amar e a respeitar, e dizer de público, digno missionário, do meu respeito que eu tenho pelo Senhor. Para mim, falo isso diante da majestade eterna. O Senhor é um exemplo de um homem de fé, o Senhor é um exemplo de caráter, e, em outras palavras, queridos, privilégio de poucos congregar com esse homem. É privilégio de poucos. Bendito é aquele que tem esse homem como amigo, bendito é aquele que tem esse homem como seu pastor. Se você entendeu, aplauda o Senhor pela vida do santo missionário. Salmos 89 para a nossa breve meditação. Glória a Deus. Então, somente um versículo, que é o versículo de número 48. Salmo 8, 9, 48. Podemos ler, queridos? Pelo amém, nada de leitura. Podemos ler, amados? Amém. Diz assim: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Até aqui. Salmo 89, 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Alguém pode repetir isso, por favor? 1, 2, 3. Que homem há que viva e não veja a morte? Só mais uma vez. Que homem há que viva e não veja a morte? Agora vai valer. Num coral assim bem bonito. Vamos lá? 1, 2, 3. Queridos, é sabido que nas multidões das palavras, ou nos conjuntos das palavras, por conta delas, formaram uma lei, a chamada lei da gramática, grafia. E toda lei, não sei se você sabe, mas ela é passiva. E se você observar, existe um ponto denominado de interrogação após a fala que a gente acabou de ler. E se existe um ponto de interrogação,
esse ponto está dizendo que quem escreveu isso aí, escreveu com o intento de fazer uma pergunta, chamado ponto de interrogação. Todas as vezes que a gente lê e após a fala lida, ou após a leitura feita, existe uma interrogação, fica subentendido que quem escreveu não está afirmando, tá? Muito pelo contrário, está fazendo uma. E o que é que nós acabamos de ler agora? Nós lemos uma pergunta. O que eu vou falar, amados, é muito sério. Eu preferia que você dobrasse sua atenção. Minha amada, meu amado, o que nós lemos foi uma pergunta de um salmista. E há quem pense que todos os salmos são salmos de Davi, né? Há quem pense isso. Os menos informados, ou quem não tem quase nenhuma informação, ou nenhuma, até afirma, porque o salmista Davi falou de salmista, para ele já é Davi. E, no entanto, a Bíblia é muito clara que Davi não foi quem escreveu todos os salmos, né? O salmo de número 90, por exemplo, que é o vizinho ao 89, não é de Davi, é salmo de Moisés, né? Salmo 72, não é de Davi nem de Moisés. Salmo 73, de Asaf, né? Salmo de Salomão, 127. E tantos outros salmos. Salmo, para quem não sabe, quer dizer música. Salmo quer dizer canção. Eu sei que tem canção, tem salmo que até acorda você. Mas tem outros que põem você acordar, que está dormindo, né, filha? Dormindo, glória a Jesus. Então, como eu vinha dizendo, então dobra a sua atenção, senão você não vai entender. Então, esse salmo aqui, por exemplo, é um salmo escrito por Etã. E quem era Etã? Etã, para quem não sabe, foi um sábio comparado a Salomão. Isso não é invenção minha não, nem segundo historiador. O Etã, ele era um homem sábio, extremamente sábio. Muitas pessoas procuravam o Etã. O Etã era o homem mais sábio na época de Davi. Quando Salomão nasceu, era chamado de o velho Etã. Isso está lá no livro de 1 de Reis, capítulo de número 4, versículo 31. Então o Etã era um homem muito sábio. E Etã achou por bem fazer uma canção para o Todo-Poderoso. Salmo, para quem não sabe, quer dizer canção, né? Salmista quer dizer compositor. Salmodiador quer dizer cantor. De natureza que Etã fez uma canção para Deus, que foi o Salmo 89. Eu não sei se no primeiro, segundo, terceiro estribilho, não sei, ou em que estrofe é que entrou esta parte que a gente leu. Mas Etã faz uma pergunta muito séria em sua canção. E na canção de Etã, ele faz a seguinte pergunta: que homem há que viva? Olhe bem para mim, senão você não vai entender. A pergunta de Etã é muito séria. Existe algum homem que vive e que pode bater no peito e dizer: eu jamais morrerei? Isso é seríssimo. Etã está dizendo: nasceu, o seu destino final é a morte, morrer. Pastor Abrílio, mas em plena vigília, se ouvir falar de morte, quem é o bom aqui que diz: eu desconheço, eu nunca ouvi falar na morte? Quem é o bonzão que pode bater no peito e dizer: dá licença, eu respondo, eu respondo para Etã: eu jamais verei a morte? Amado, segundo pesquisa, morre por minuto 150 pessoas. Quantas pessoas? Por minuto. Um dia desse, eu e Mastu vamos estar em cruz nesses 150.
Uma coisa linda. Acorda esse bichinho aí, bonitinho aí. Não, de lá. Não, acorda ele aí, rapaz, senão explica pra gente e a gente não entende. Olha que coisa. Aê, varão, quantos sonhos, servo? Deus te abençoe, querido, viu? Te acordei porque Deus tem uma bênção para ti. Tá, meu amado? Glória a Deus. Escuta bem isso, querido. Escuta bem isso, querida. Então, a pergunta de Etão é uma pergunta muito séria. Que homem há que vive e não veja a morte? Etão vai mais fundo e diz: alguém pode bater no peito e dizer: eu vou fugir do inimigo invisível, porque a gente nunca sabe aonde a morte está. Nunca. Um belo dia eu estava a bordo de uma aeronave e de repente, já tem alguns anos, eu vi a aeromoça um olhar para outra assim e começar a falar com sinal. Eu digo: ai, Jesus. E uma olhava para a outra e disfarçando, e foi lá dentro, e eu observei que as duas estavam conversando, chamou para fez sinal para a outra, e eu vi todas elas em pânico. Eu digo: ai, 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 vai descer o avião. Eu não vou mentir, eu fechei os olhos de Jesus, me perdoa aí, que eu lembro, que eu não lembro. Jesus, que aqui, eu não sei, pelo que eu estou vendo, o avião vai descer, toma conta de mim, toma da minha família. Jesus, me faz lembrar de alguma coisa, que o inferno é triste, eu quero ir para o céu. Hoje vai. Não, eu não fico com medo da morte, não, eu já estava me preparando para enfrentar a bichinha. Eu pensei que o avião ia descer e elas já estavam percebendo. E foi na hora de uma turbulência, eu digo: ei, estamos indo embora. De repente ela pegou um microfone de bordo, fez: atenção, algum médico a bordo? Não é que eu estava dando risada da miséria dos outros, não, mas que eu fiquei aliviado, fiquei. Algum médico a bordo? Algum médico a bordo? Aí um cidadão, né? Não sei se acompanhou, e depois ele até processou a Varig, querendo o dinheiro dele, porque ele cuidou de alguém lá em cima, né? Enfim. E aí o cidadão foi lá, eu era médico. Resumindo, ninguém levantou, não foi permitido, somente... Era um rapaz que estava passando mal dentro do avião. E o médico voltou assim, e sentou próximo de mim, do outro lado do corredor. Falei: doutor, foi o quê? Infelizmente, ele não resistiu. Deu óbito. Ataque cardíaco. Aí eu, nessa mesma hora, disse: mas rapaz, que morte miserável, rapaz. Vim aqui em cima buscar o rapaz. Incrível. Você nunca sabe onde ele está. Aí Etão pergunta: quem é que pode dar um drible neste inimigo invisível? E se é invisível, você nunca sabe onde ele está. Eu já vi tanta gente dizer: ela pode vir aqui, ó, eu percebo, tal, quando eu penso que não, ó, já fui. Tem gente que diz: eu já dei drible na morte não sei quantas vezes. Posso contar um segredo? Deu não, filho. Deu não. Quase ela me leva. Ela é infeliz. Quando ela pisca o olho, ela casa, namora, e tudo na mesma hora. E com a morte não tem barganha, meu amigo. Chegou? Eu não quero. Não tem querer. A Bíblia chama de o último inimigo. Ela é feroz. Até o meu e o teu Senhor, a saber, Jesus, ela encarou. Até o mundo espiritual vai ter que encará-la. É chamada de a segunda morte. Que homem há que viva e não veja a morte? Pergunta o sábio Etão. Eu li um livro certa feita. É um livro lendário. Ô Santíssima, eu disse que é lendário para depois você não vir dizer que eu estava pregando heresia na vigília do digno missionário Ezequiel Pires aqui em São Paulo. Eu disse que o livro era? Quase ninguém entendeu. Era? Lendário.
Mas uma lenda com muita lógica, muita lógica, muita lógica. O livro diz que um certo dia lendário, um certo cidadão arrendeiro de uma fazenda, estava andando na feira. E andando na feira, é uma lenda, tá, queridos? Uma lenda, com muita lógica. Andando na feira, coisa de fazenda, coisa de roça. Segunda lenda, quem ele viu? A bandida, a morte. E segunda lenda, ele percebeu que ela estava olhando para ele. Entrou no meio do povo, compra um tomate aqui, compra um girimum ali, compra um taco de carne de sertão aqui, um tocinho ali, bacon para o mais chique, que na roça não tem bacon, é tocinho. Mas ele olha e ela, no meio do povo, na feira, a lenda diz, olhando para ele. Ele ia para lá, ia para cá, disfarçava, conversando com alguém, fingia que ia limpar o ombro, e ela, olhando para ele. Diz a história lendária que ele ponga na garupa num burro bom de espora, vai para a fazenda e grita, patrão, a morte está na região. E pelo que eu vi, é a mim que ela quer, porque ela não olhou para ninguém na feira, somente a mim. O que tu queres? Diz a lenda que o patrão disse, meu melhor funcionário, perder você. E segundo a lenda, Estocolmo, na região da Suécia. Ele disse, patrão, me dá um cavalo bom de espora. Me dá um saquetel de dinheiro, um cavalo bom de espora. Na linguagem matuta, um cavalo que corre. Pior que a notícia ruim. Porque eu vou para Estocolmo, eu vou para Estocolmo. Ela está aqui, eu vou para Estocolmo. Quando ela vinha aqui na fazenda, fui. E diz a história, toma um saquetel de dinheiro, um cavalo bom de espora. E ele pega esse cavalo, para onde vais, meu bom funcionário? Estocolmo, patrão, fui. Diz a lenda que o fazendeiro, na época chamada de coronel de fazenda, sela um cavalo alazão, 7 palmos de altura, bota o chapéu de aba larga, veste seu terno de linho branco quebrado na vara de bambu com goma. E ele vai. Chega na feira, procura a morte. Diz a lenda que ele acha a morte, pega pelo cangote e diz, está pensando tu é quem? Você está pensando que você é quem? Para chegar aqui na região, assustando o meu melhor funcionário. Diz a lenda que a morte fria, calculista, olho caído. Diz, eu? Oxe. Ele ficou igual maluco aí olhando para mim, eu nem estava nem olhando para ele. Se o senhor quer saber de uma? Ele saiu igual maluco aí, ó. Eu nem olhando para ele eu estava. Oxe, eu não vou nem ficar aqui, estou de passagem. Estou indo para Estocolmo. Chegou a hora, filho. Não tem comércio, não tem negócio. Você vai. Pobre rapaz, tinha nada a ver, brincando de asa delta. O outro ladrão bafa a carteira do outro. O polícia dá um tiro para assustar o ladrão, derruba o cabo na asa delta lá em cima. Não, sério. Chegou a hora, vai. Que homem há que viva e não veja a morte? Essa pergunta ecoou e dizia, você vive, você tem como dizer não vou morrer? Ele dizia, não, que é isso, tem que morrer. Você, não, que é isso. E ninguém foi macho para responder a pergunta de Etan. Ninguém teve possibilidade de responder a Etan. Até que um dia,
Deus revela um mistério, e se é mistério é porque está escondido. Está oculto. Deus revela um mistério no período chamado neotestamentário. E ele até disse, palavra se perde ao vento. Por isso eu escrevo para que fique guardado. E olha o que ele escreveu. Abre para mim, 1 Coríntios. Capítulo 15. Versículos 51 e 52. Quer saber, tá? 1 Coríntios 15, 51, 52. Olha o que ele respondeu. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que homem há que viva e não veja a morte? Ah, se eu vivesse na época de Etan, eu diria, segura essa, Etan. Bota aí, Etan. Abílio Santana, eu. Se a morte vier, eu encaro. Mas se ela demorar, o arrebatamento vem e me leva. Que homem há que viva e não veja a morte? Eu estou falando para um grupo que está esperando um dos dois transportes. Um dos dois transportes. Porque morte não é fim. Morte é fim para quem não conhece a história do Calvário. Morte não é ponto final. Morte é ponto e vírgula. Porque após a morte tem que gastar muita tinta e muito papel para contar a história da nossa eternidade. Segundo a Bíblia, haverá um rapto na terra. Segundo a Bíblia, haverá um rapto na terra. Rapto, tomado com velocidade e com força. Rápido, velocidade e força. E quando o rapto acontecer, a casa do Plim-Plim, que faz de tudo para ofuscar a glória do unigênito de Deus. Milagres acontecem em nosso meio e eles não propagam. Aleijados andam em nosso meio e eles não propagam. Cegos vêm em nosso meio e eles não propagam. Prostitutas são transformadas pelo poder de Deus e eles não propagam. Dizem lá fora que não tem remédio para o HIV. Amado, se a gente for dar o microfone para ouvir testemunho de quantas pessoas foi curado de HIV, a gente vai ficar anos e mais anos só escutando. Tem cura para HIV. Quantos concordam, aplaudam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh yes. Quantos testemunhos de cura divina de câncer, mas eles não propagam. Jamais você vai ver na casa do Plim Plim aquele tan 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 tan. Jamais. Para anunciar coisa de evangélico, plantão, tan 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 tan. Jamais. Mas um dia Deus vai pegar o mesmo ferro que feriu para ferir a eles mesmos. No dia que a gente der uma resposta coletiva, alguém me ouve, diga amém. Não, alguém me ouve, diga amém. No dia que a gente der uma resposta coletiva a Etan, que homem é que vive e não veja a morte? E a resposta vai ser coletiva.
vão achar, ó. Porque a minha Bíblia, a vossa Bíblia diz assim: o que é corruptível não herdará incorruptibilidade. Se Jesus vem aqui agora, querida, vai ficar aí sapato, calça, joias. Fica brigando aí, porque não pode usar isso, porque não pode usar aquilo. Você é otário, você é otário. Pode deixar aí, meu pastor. Obrigado, meu pastor. A Bíblia diz que quando Jesus vier, quando a gente der uma resposta para Etan, tudo isso vai ficar. E o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. Peraí, então quer dizer que esse relógio vai no dia do arrebatamento? Já imaginou? Já que tudo que tiver conosco vai, quem tiver com o volante vai partir na mão e você subir com o volante. Está maluco? Já que tudo vai, as irmãs, já imaginou as irmãzinhas de Mega Ref? Lá. Mesma coisa. Não vai. Não vai. O que é daqui vai ficar. Não, o que é daqui vai ficar. Então nesse dia vão achar montinhos e montinhos de roupa por aí. Jesus veio, deu a resposta coletiva para então, vai ficar montinhos e montinhos de roupa. Guarda isso. Eles vão ficar loucos. Nesse dia vai dar. Vai dar. Vai ficar montinhos e montinhos de roupa. Vai ser carro se chocando. Eles vão olhar lá para dentro. Vai achar um monte de roupa, relógio, carteira. E cadê os corpos daquelas pessoas? A gente veio para dar resposta para Etan. Aleluia! O dia dessa resposta aqui está pertinho. Que homem há que viva e não veja a morte? Olha para alguém que está do teu lado e com autoridade diz para ele, diz para ela: está pertinho. Ouviu esse tan? Todo mundo sabe. Aconteceu alguma? Está lá aparecendo lá na televisão, sei lá, novela, sei lá. Interrompeu. O que será? Ela. Repórter, sei lá, não sei se vai ser. Não sei se vai ser Sérgio Chapelin, Juca Kfouri, Lilia Vitfib, o Voz de Vampiro. Quase na hora da morte, mas está lá, né? Cid Moreira. Não sei se vai ser ele, ou Fátima Bernardes, o William Bonner, não sei, um deles vão ter que aparecer. Plantão, na hora me avisa aí, já está no ar. Está no ar, o quê? Está no ar. Não tem script, não preparou nada. E aí, como é que dá o plantão? Não entende nada desse mistério. E aí, como é que explica? Como é que dá? E aí? E aí, Tom? E aí? Nem maquiou direito, não deu tempo. Está no ar. O quê? Está no ar. Está o quê? Está no ar. E aí? Retorno. Eu digo o quê? O que é que eu digo? O que é que eu digo aqui? Fala o quê? Fala qualquer coisa. Como qualquer coisa? Olha, é meio sem graça que eu vou dizer. É meio sem graça, não sei nem como explicar. É um negócio assim meio. É. Não tem script, não vai saber nem como falar. Olha, gente, sabe de uma? Misteriosamente sumiu gente. A priori vai ser isso. Vamos para as ruas, que os nossos repórteres estão nas ruas. É com você, fulano? Pois é, eu estou aqui na Praça da Sé, aqui em São Paulo, e olha o que é um monte de roupa. Câmara, por
por favor, olha aqui aquele montinho de roupa, não vamos pegar aqui só para dar uma olhadinha aqui, essa roupa que a gente dá, câmera, por favor, não, vamos olhar aqui, deixa eu ver como é que é aqui, tem documento aqui, tal, tal. Aí ele vai vendo, ministro, negócio de crente, tem um documento que a gente está vendo aqui, tem outro montinho de roupa aqui também, então vamos olhar aqui, esse montinho de roupa, quando vai lá dentro, tem uma carteira aqui também, crente também, vamos ver outra roupa aqui, e tem outra roupa aqui também, né? Não sabemos quem são esses que sumiram. Você viu alguma coisa, meu amigo? Eu vi sim, rapaz, eu não vou mentir, eu vi sim. Eu vim atravessando aí vi uma moça de lá para cá, assim, meio ajeitosa, eu estava olhando para ela. Eu não vou mentir, não. Fiquei olhando quando foi chegando perto de mim, rapaz, não sei que negócio foi esse, não. Eu só olhei, quando olhei, a roupa da mulher foi descendo e ela sumiu. Foi. É mesmo. Aí vão dizer, né? Ele também maluco. E você viu alguma coisa? Não, eu vi que é o seguinte, o carro quase me atropela. Ele tá maluco, rapaz? Quando eu olhei, não tinha ninguém dentro, não. Tinha só o chapéu do cabo caindo assim por cima da roupa. E o carro entrou debaixo da... Foi isso? Foi mesmo? Foi, vamos olhar aqui. É verdade, a roupa tá aqui e tal. Resumindo, tá chegando notícia agora de lá dos céus. A TAM está mandando notícia. Os comandantes estão dizendo que o mesmo aconteceu lá. As roupas estão encontradas em cima das protonas, mas os passageiros sumiram repentinamente. Aleluia! Está chegando notícia agora de dentro dos metrôs. De dentro dos metrôs está chegando notícia. Olha, o metrô estava abarrotado, agora tem vaga para tudo quanto é lado. Os montinhos de roupas estão lá, mas os corpos sumiram repentinamente. Oh, bendito seja Deus! Quem está entendendo a mensagem, levante a mão e glorifique a Jesus. É com você aí nos estúdios, fulana. Como vocês viram, a notícia um tanto assim, né? Mas segue a programação normal, só sei dizer que toda a fonte de pesquisa está trabalhando. Painel, IBGE, Datafolha. Na hora que a gente tiver uma coisa concreta, a gente avisa vocês, tá? Daqui a pouco, vai estar tantando esse dia. Quem está entendendo a palavra, levante a mão e glorifique ao Senhor. Gente, Espírito Santo, vai pegar pelo cangote, que ele é onipresente. Não vai ter ação dele aqui. Mas pegar pelo cangote e pegar o ferro que feriu tanto a igreja. E agora, para se cumprir a palavra, com o ferro que ferirdes, com o mesmo serás ferido. Vão engoiar para a gente na Bahia, engole ou não engole? Engoiar, mas vão ter que externar. E vão ter que bradar e dizer: o IBGE trabalhou, Painel trabalhou, Datafolha trabalhou, toda a fonte de pesquisa chegaram a um denominador. E todos que sumiram eram os que carregavam Bíblia e pregavam o Evangelho na terra. Que homem há que viva e não veja a morte. Eu sei que Etan estava falando de um mundo muito grande de morte. Morte física. Que é essa que nós estamos falando. E pode escrever o que eu estou dizendo. Tudo diz que Jesus já vem por aí. E tudo me leva a crer. Ei, que eu estou pregando para pessoas aqui hoje que fazem parte do arrebatamento. Curitiba. É possível que algum de vocês tenha isso na internet. Mandaram para mim. Curitiba. O caba levantou e começou a pregar. Esses irmãozinhos que pregam de ônibus. E um caba levantou e começou a bater nele. Pá, pá, pá. Irmãozinho quieto. Jesus te ama. A criancinha levantou. Sacudiu o pai.
e disse, não bate nele, não. Quem? A criança, filho do homem que estava batendo, não era o filho que estava apanhando, não. Pai, não bate nele não. O pai parou de bater, abraçou a criança, beijou, caiu de joelhos, beijava os pés do irmão que estava pregando. Tanto a criança como o cabra que batia aceita Jesus. O irmãozinho não entendeu porquê. E depois ele mesmo dentro do ônibus diz, gente, o que esse homem está pregando é verdade. Ele estava dizendo, Jesus está perto de voltar, está perto de voltar, Jesus vem. E o outro não gostava de crente, começou a bater. Por que agora o que batia agora passou a ser pregador? Porque ele disse, meu filho era mudo de nascença e começou a falar agora. Em Buenos Aires, uma criança nasceu. As duas mãozinhas grudadas na cirurgia. O médico cortou as mãozinhas da criança. E a criança só veio ao mundo para trazer uma mensagem. Só isso. E depois morreu. E quando os médicos separam as mãos da criancinha, estava escrito, eu, Jesus, estou voltando. E a criança morreu. Está chegando a hora de dar resposta a Etã. Antes, porém, deixa eu te dizer uma verdade, já para tomar o assento. Sei que Etã estava falando de morte física. Sei que Etã estava falando de morte espiritual. Porque o próprio Paulo disse, por causa disso, há entre vós, não é no cemitério, há entre vós, no meio de vocês ou de vós. Há três tipos de crente. Muitos fracos, muitos doentes e muitos que já dormem. Sabemos que essa linguagem na Bíblia é morte espiritual. Para você que está morto espiritual, segura essa. É simples identificar um morto. O morto não anda, ele é carregado. Morto não sente. Você pode tocar fogo no morto, beliscar o morto. Não sente nada. É normal alguém chegar na igreja, o pregador pregar, o cantor cantar, e ela, coitadinha, não sente nada. Por quê? Porque, infelizmente, ela morreu espiritualmente. Alguma coisa fez com que ele morresse. Alguma coisa fez com que ela morresse. Alguém pode ter matado. Uma calúnia pode ter matado ela. Alguém me ouve? Diga amém. Um desprezo pode ter matado ele. E ultimamente, meu Deus é testemunha de que eu me preocupo muito com o tratamento com meu irmão. Que tem hora, gente, tem hora que uma palavra dói muito mais do que uma tapa. Na hora que eu fui encostando ali, o irmãozinho chegou de tão bom grado. Pastor, dá licença, pastor, tudo bem? Tudo bem, querido. Posso ajudar a pegar a caixa? Eu não estava nem ligado, preocupado com o horário de entrar aqui, né, porque eu tenho um carro que eu deixo aqui em São Paulo. Aí eu estava dirigindo esse carro, agora. E eu nem dei muita atenção para ele. Eu disse, não, querido, obrigado. E quando eu entrei, eu disse, peraí. Não disse nada demais para ele. Mas também não dei atenção. Eu voltei lá. Disse, querido, eu não te dei atenção direito, me perdoa. Tal, querido. Que é isso, pastor? Mas por quê? Porque eu sou muito preocupado ultimamente. Muito preocupado. Ele até disse, não, pastor, fica tranquilo, eu tenho até uma revista, se eu quiser. Cadê esse irmão? Está aí, meu irmão? Cadê você? Cadê, irmãozinho? Deve estar dormindo, foi arrebatado já. Já cumpriu o que Etã falou. Pois bem, então, queridos, algumas vezes uma palavra mata. Um olhar. O ribitar do berço. Mata!
E a pessoa morre. E chega no culto, coitado, alguns doentes. E doente não come. Enfim, magoado. E aí, ó. Enfim, eu estou tentando dizer, querido, se alguém aqui, por um motivo ou outro, alheio ao meu conhecimento, a morte espiritual te abraçou, fica tranquilo, fica tranquila, porque esta madrugada é madrugada de ressurreição para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Quem sabe até já preparar os atabaques, agogô, birimbau, tibau, cuíca, para fazer um culto e ação em desgraça, pela tua desgraça, pela tua derrota, pela tua catástrofe. Quem sabe Satanás até lá embaixo diz, ó, morreu espiritualmente, ela já era. Lembra daquela crente? Aleluia! Quietou. Lembra daquele crente que qualquer coisinha, glória a Deus, aleluia. E aí o quê? Quietou. Mas não tem perigo? Que perigo? Mas tá morto. O pregador vai, e ele, ó, não sente nada, porque coitadinho, ele morreu. Profecia? Crê, mas não. Não. Jesus pode sacudir a igreja. Ele não sente mais nada. Porque infelizmente morreu. Agora, quem matou não sabemos. O porquê ele morreu não sabemos. Eu só sei de uma coisa. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Escuta aqui, o profeta. Escuta aqui, o profetiza. Escuta aqui, o vaso. Ainda que Satanás já preparou os atabaques, está esquentando o couro lá embaixo pela tua desgraça, pela tua derrota, achando que jamais vai ouvir palmas de você, glória a Deus de você, jamais vai ver as tuas lágrimas, porque morto não chora, jamais vai ouvir o glória a Deus, aleluia, dos teus lábios, porque morto não fala, jamais vai ouvir aqueles terra que você dava, que inquietava o inferno, ainda que o diabo está esquentando o couro pela tua desgraça. Escuta essa embaixo, Satanás. Quem te manda o recado é Abílio Santana. Suspende a festa, porque tem ressurreição de crente na terra dos viventes. Aleluia. Atenção você, preste bastante atenção, porque depois desta fala o microfone está nas mãos do santo anjo desta igreja. Atenção você, escuta bem isso, minha amada, escuta bem isso, meu amado. Prepare os seus ombros esquerdos e os seus ombros direitos, porque aqueles que apostaram na tua desgraça, na tua catástrofe, hão de bater nos teus ombros e hão de te dizer: quem te viu, quem te vê. Quero aproveitar o ensejo e falar não somente com os mortos espirituais, mas deixa eu falar rapidamente, em 30 segundos, com os mortos monetariamente. Eu quero falar com os mortos monetariamente. Eu quero falar com aqueles que os nomes já estão lá no cemitério. Que cemitério, pastor Abílio? Um tal de SPC e Serasa. Ainda que seu nome já foi, tua vida monetária já era. Tinha carro, dava oferta, era uma bênção, mas o diabo se levantou e matou a tua vida monetária. Te prepara, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Quem entendeu a palavra, aplauda Jesus Cristo.
Alguém aqui acredita em milagre? Não. Alguém aqui acredita em milagre? Com a permissão do santo anjo desta igreja, só os que acreditam em milagre e querem dar uma resposta para Etan hoje. Que homem a que vive não veja a morte. Do tipo, eu jamais vou morrer monetariamente falando. Ou seja, eu emprestarei a muitos, mas nunca tomarei emprestar. Do tipo, pode vir um vendaval que vier, Satanás pode vir ele, mais uma multidão de capeta. Pode bater para ver a queda. Eu vou sacudir. Vou ser igual cedro no Líbano. Vou envergar, mas não quebro. Com a permissão do santo anjo da igreja, os que querem dar essa resposta para Etan. Pastor, e eu que já estou morto espiritualmente? Entra na fila porque tem ressurreição hoje. Pastor, minha vida monetária se foi. Entra na fila, tem ressurreição hoje. Vamos estar de pé por um instante? Deixa tudo em cima dos bancos aí, Bíblia, deixa tudo em cima dos bancos. Bora estar de pé por um instante, queridos, vambora. Bora, querido, vambora. Empresta a mão a esse irmão que está do seu lado, rapidinho. Glória a Deus. Urebanda lavassore meneflei. Vambora fechar os corredores, vambora, amados, vambora. Orebenelancho que flasse andore meneflei indefai. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder. Segure firme na mão dele. Agora nós vamos olhar para o céu. Dobre sua atenção, senão não vai prestar. Nós vamos agora olhar para o céu. Nós vamos olhar para o céu. Se olha com os olhos fechados. Em alto e bom som, olhando para o céu. Ou seja, olhos fechados. Diga comigo, Senhor Jesus. Tu és a razão do meu viver. Senhor, eu ouvi a tua palavra. E temi, Pai, em nome de Jesus, eu te imploro, muda a minha história, me dá estrutura para dar uma resposta para Etan. Senhor, em nome de Jesus. Te imploro, não me deixe tombar. Não me deixe tombar. Não me deixe fracassar. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Senhor Jesus, permita-me uma pergunta. Tu me amas? Tu me amas? Se tu me amas, então me dá uma resposta. Se tu me amas, então me enche do teu espírito. Agora. Urebanda lavassure benefla chamanecla fama. Urebanda labarama nucle bancho que fácia. Urebende lá surebeneflande fa. Urebanja la canchoremene finde cai show. Daqui a 1 minuto é 5 horas e 7 minutos. Daqui a 1 minuto, Senhor Deus de Abraão, enche a tua filha, enche o teu filho agora. Rabanda lava chore mene flande cande fa o rebandela fanai chore mene flande cá. Ele vai te encher, moça. Ele vai te encher, rapaz. Ele vai te encher. Pegou fogo. Xandarabata, xandarabata.
Olá, irmão, olá, pastor, olá, amigo. Você que assistiu essa fita, que acabou de ver aí esse grande evento, foi filmado por uma empresa de altíssimo nível, que é a MGF. Eu dou testemunho por essa empresa, porque além de ser uma empresa que tem coerência, de ser uma empresa que tem know-how, de ser uma empresa que entende do que faz, com muito profissionalismo, é uma empresa gerenciada por quem conhece a Jesus, por gente cheia do Espírito Santo. Então, se você quer gravar o seu evento também, entre em contato, o telefone está aparecendo aqui no vídeo, ligue para eles têm o melhor preço do mercado, eles vão fazer o seu evento com pureza, com santidade, vão dar mais brilho à sua empresa, ok? MGF, eu estou com eles.